Um carro com motorista possui massa de 1.251 kg, área frontal de 2,47 m² e coeficiente de arrasto 0,511. O coeficiente de atrito de rolamento das rodas com a estrada é de 0,137. Calcule o valor da força de atrito de rolamento. Considere que o carro esteja a 85,5 km/h para calcular a força de atrito aerodinâmico e depois determine. Pergunta A. A força de atrito total que atua no carro. Então, para calcular a força de atrito total, eu vou ter que considerar a força de atrito de rolamento mais a força de atrito aerodinâmico. Então, primeiro, calcular a força de atrito de rolamento. A força de atrito de rolamento vai ser o coeficiente de atrito de rolamento, que é dado 0,0137, vezes a força normal. A força normal é o peso do carro, portanto, eu vou ter que a força de atrito de rolamento vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa do carro vezes a gravidade. Então, a força de rolamento vai ser 0,0137, que é o coeficiente de atrito de rolamento, vezes a massa do carro, que é 1.251, vezes a gravidade, que é de 9,81. Multiplicando 0,0137 vezes 1.251 vezes 9,81, eu vou chegar a uma força de atrito de rolamento de 168,13 newtons. Agora, calcular a força de atrito aerodinâmico. A força de atrito dinâmico é 1/2 da densidade do ar, da área frontal, do coeficiente aerodinâmico e da velocidade ao quadrado. Então, tem que multiplicar esses quatro termos e multiplicar por 1/2. Então, os dados que eu tenho, a força de atrito de rolamento vai ser igual a 1/2. A densidade do ar foi estudada na unidade C, se eu não me engano. É de 1,225. A área frontal do carro é dada no exercício 2,47. O coeficiente de arrasto Cx é de 0,511. E a velocidade é de 85,5 km/h. Então, 85,5 eu tenho que dividir por 3,6 para ter a velocidade em metros por segundo. Então, vezes 23,75 ao quadrado. Então, 23,75 elevado ao quadrado, 564,0625 e 1/2, 0,5 vezes 1,225 vezes 2,47 vezes 0,511 igual 0,77379. Então, vou colocar aqui. Então, tem que multiplicar esses dois termos. Então, agora, vezes a velocidade ao quadrado, 564,0625, eu vou ter que a força de atrito aerodinâmico é de 436,065 newtons. Agora, atrito total vai ser a soma da força de atrito de rolamento com a força de atrito aerodinâmico. Então, o atrito total vai ser 168,131 mais 436,065. Então, aqui acrescentar mais 168,131 e eu vou ter uma força de atrito total de 604,19, ou seja, 604,2 newtons, ou com 3 algarismos significativos, vou deixar como resposta final 604 newtons. Pergunta B. O módulo do trabalho das forças de atrito numa viagem de 24 km. Então, para calcular o trabalho, eu faço força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. A força eu acabei de calcular, são os 604
196 newtons. O deslocamento, diz no exercício, são os 24 quilômetros, convertidos em metros, e o ângulo é de 180 graus, porque a força de atrito se opõe ao movimento. Então, multiplicando 604,196 vezes 24.000, eu vou ter 14.500.704 joules. Esse valor vai ser negativo porque o cosseno de 180 é menos 1. Então, como eu quero na resposta o módulo do trabalho, eu vou tirar o sinal, então vai ficar 14.500.703 joules, e eu tenho que dividir por 1 milhão para ter a resposta em megajoules. Então, eu vou ter um trabalho de 14,5 megajoules. Agora, a pergunta C. A potência necessária para manter o carro a 85 km por hora em cavalos vapor. Então, potência é trabalho dividido pelo tempo. O trabalho são 14.500.703 joules, mas o tempo ainda não é conhecido. Então, tem que fazer o tempo, é a distância dividido pela velocidade. A distância são 24.000 metros, dividido por 23,75 segundos. Então, 24.000 dividido por 23,75, que é a velocidade convertida em metros por segundo, eu vou ter 1.010,53 segundos. Agora eu posso calcular a potência. Potência é o trabalho, 14 milhões, dividido por 1.010,53. Então, 14.500.703 dividido por 1.010,53 vai me dar uma potência de 14.349,6 watts. Como a resposta está sendo solicitada em cavalos vapor, eu tenho que pegar essa resposta e dividir por 735,5, que é o fator de conversão de cavalo vapor, de watt para cavalo vapor. Então, essa divisão vai me dar 19,5099, ou seja, 19,51 cavalos vapor. Então, essa é a resposta para a pergunta C. Tem ainda um outro jeito de fazer a conta, que é fazer potência, é força vezes velocidade. Então, a força aplicada é de 604,196 newtons, a velocidade 23,75. Se eu fizer esse produto 604,196 vezes 23,75, eu também vou encontrar os 14.349,6 watts. Item D. A altura de um carro passa de 1.424 mm para 1.355 mm ao receber uma carga de 243 kg. Calcule a força que a carga aplica em cada mola e a deformação sofrida por cada mola e determine a constante elástica das molas de suspensão do carro. Então, primeiro, a força aplicada em cada mola vai ser o peso da carga dividido por 4. Então, o peso é massa vezes gravidade, 243 kg de carga, vezes 9,81 e dividido por 4. Então, 243 vezes 9,81 igual, divide por 4, igual 595,9575 newtons. É a força aplicada em cada mola. Agora, a deformação das molas. Então, a deformação vai ser a altura que o carro tinha no início, menos a altura que ele vai ter depois de receber a carga. Ou seja, a deformação vai ser 1.424 milímetros menos 1.355 milímetros. Então, 1.424 menos 1.355, 69 milímetros
é a deformação da mola. Então, a deformação da mola em metros é de 0,069 metros. Agora eu posso resolver o item D, que é calcular a constante elástica da mola. A constante elástica é a força dividido pela deformação, ou seja, a constante elástica vai ser os 595,95 newtons dividido pelos 0,069 metros. Então, 595,9575 dividido por 0,069. A constante elástica é de 8.637 newtons por metro. Então, essa é a resposta. Com 3 algarismos, eu apresento ela como 8.640 newtons por metro. Um motor a gasolina com rendimento efetivo de 26,1% opera durante 13 minutos, fornecendo uma potência útil de 19,5 cavalos-vapor para um carro. Determine a energia dissipada pelo motor. Então, primeiro, calcular o trabalho realizado pelo motor. Então, o trabalho vai ser igual a potência vezes o tempo. Então, o trabalho vai ser, a minha potência são 19,5 CV, que eu vou multiplicar por 735,5 para passar para watts. E o tempo são os 13 minutos, que eu vou multiplicar por 60 para passar para segundos. Então, multiplicando tudo isso, 19,5 vezes 735,5 vezes 13 vezes 60 vai me dar uma potência de 11.186.955 joules. Então, esse é o trabalho útil realizado pelo motor. Então, agora, para calcular a energia dissipada, o trabalho dissipado pelo motor, eu tenho que esses 11.186.955 joules estão para os 26,1% de rendimento. Assim como a energia dissipada está para o restante o restante. Então, está para 100 menos os 26,1%. Então, continuando a conta, eu vou ter que o 26,1 vezes a energia dissipada está para o 11 milhão menos vezes 100 menos 26,1, 73,9. Então, está para 11 milhões vezes 73,9. Então, agora, multiplicando vezes 11, 186, 955, igual 82.671.597. Então, a energia dissipada vai ser os 82.671.000 dividido pelo 26,1. Então, divide por 26,1, eu vou ter que o trabalho dissipado, energia dissipada, foi de 31.674.972 joules. Como eu quero a resposta em megajoules, tem que dividir isso aqui por 1 milhão, e eu vou ter como resultado 31,67 megajoules, ou, com 3 algarismos significativos, 31,7 megajoules é a resposta do item E. Ao viajar da cidade A para a cidade B, um carro de 993 kg percorre uma distância de 22,3 km, sofre uma força de atrito de 323 newtons e vence um desnível de 488 metros. Calcule o trabalho realizado para vencer o atrito e a variação da energia gravitacional durante a subida e determine. Então, primeiro vamos calcular essas duas questões, o trabalho da força de atrito e a energia gravitacional ganha durante a subida. Então, o trabalho para vencer a força de atrito vai ser dado pela equação do trabalho. Trabalho, força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo.
Então, a força está dada, 323 newtons. O deslocamento são 22,3 quilômetros, então são 22.300 metros. E a força de atrito se opõe ao movimento, portanto, ela tem um ângulo de 180 graus com o deslocamento. Então, multiplicando 323 vezes 22.300, eu vou ter um trabalho de 7.202.900 joules. Esse trabalho vai ser negativo porque o cosseno de 180 é menos 1. Agora, a energia gravitacional durante a subida vai ser dada pela massa vezes a gravidade vezes a variação da altura. Então, a massa do carro é de 993 kg, a gravidade 9,81 e o desnível, a variação de altura, é de 488 metros. Então, 993 vezes 9,81 vezes 488 igual 4.753.769 joules é a variação da energia gravitacional. Agora a pergunta F. O trabalho que o motor deve fornecer ao carro para subir da cidade A até a cidade B. Então, a energia final é igual à energia inicial mais os trabalhos que são realizados. Isso é, o trabalho da força de atrito e o trabalho do motor. Durante a subida, a energia final é igual à energia gravitacional ganha e a energia inicial vai ser zero. Tá? Então, ele parte da parte mais baixa, então não tem energia gravitacional e ganha uma certa quantidade de energia gravitacional. Coloquei o referencial, então, no início da subida. A energia final, então, é de 4.753.769 joules e o trabalho da força de atrito é de menos 7.202.900 joules, mais o trabalho do motor. Isolando, então, o trabalho do motor, eu vou ter que o trabalho do motor é de 7.202.900 mais a energia gravitacional ganha durante a subida. Então, tem aqui já a energia gravitacional ganha durante a subida na calculadora, mais os 7.202.900 joules. Tenho como resposta 11.956.669 joules. Então, esse é o trabalho da força motor. Como a resposta está sendo solicitada em megajoules, vou dividir por 1 milhão e eu tenho como resposta 11,96 megajoules. Se eu mantiver 4 algarismos significativos ou com 3 algarismos significativos, esse número vai ser arredondado para 12 megajoules. Agora a pergunta G. O trabalho que o motor deve fornecer ao carro para descer da cidade B até a cidade A. Então, na pergunta G, eu vou usar a mesma equação. A energia final é igual à energia inicial, mais o trabalho de atrito, mais o trabalho da força do motor. Só que agora, a energia final vai ser zero e a energia inicial é a energia gravitacional que ele tem. Então, eu vou colocar agora o referencial também na base na cidade A. Então, nesse caso, ele vai ter uma energia inicial de 4.753.000 joules, menos o trabalho do atrito, vai dar o trabalho da força do motor. Isolando o trabalho do motor, eu vou ter que o trabalho do motor vai ser de 7.202.900 joules, menos os 4.753.000 da energia. Então, isso acontece porque, neste caso, a energia gravitacional que o carro está perdendo vai ajudar a vencer a força de atrito. Então, o motor vai realizar menos trabalho para vencer o atrito, porque na descida a energia gravitacional é favorável ao movimento. Então, 7.202.900 menos
4.753.769 vai dar 2.449.131 joules, o trabalho que o motor deve realizar para descer, portanto, bem menor que o trabalho realizado para subir. Como a resposta está sendo solicitada em megajoules, devo dividir então por 1 milhão e eu vou ficar com 2,449 megajoules, ou, se quiser a resposta com 3 algarismos significativos, 2,45 megajoules. Um motorista abasteceu 30,92 litros de óleo diesel, cuja densidade é de 843,2 gramas por litro e que possui poder calorífico de 44.820 joules por grama. Considere que este combustível será consumido por um motor com rendimento de 23,1% e calcule a quantidade de trabalho que o motor pode fornecer ao queimar este combustível. Então, primeira coisa, calcular a massa do combustível. A massa vai ser dada por densidade vezes volume. A densidade é de 843,2 gramas por litro. O volume é de 30,92 litros. Então, 843,2 vezes 30,92 igual 26.071,7 gramas é a massa de combustível que foi consumida. Agora, o próximo passo, calcular a energia fornecida pela queima do combustível. Então, essa vai ser a energia total, que vai ser a massa vezes o poder calorífico do combustível. A massa são os 26.071 gramas, vezes os 44.820 joules por grama, que estão dados no exercício. Então, pegar esse resultado, vezes 44.820, vai me dar 1.168.535.566 joules. Então, a energia total é essa aí. Essa energia total está para 100%, assim como a energia útil está para 23,1%. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter que 100 vezes o trabalho útil é igual a 23,1 vezes a energia total que ainda está na calculadora. Então, vezes 23,1 igual 26.993.171.576 joules. Então, o trabalho útil vai ser este valor aí, dividido por 100. Então, eu tenho aqui agora que o trabalho útil é de 269.931.206 joules. Como a resposta está sendo solicitada em megajoules, devo dividir esse resultado por 1 milhão, e aí eu vou obter 269,9 megajoules. Ou, com 3 algarismos significativos, a resposta para a pergunta vai ser de 270 megajoules. Uma bateria automotiva que utiliza eletrodos de chumbo mergulhados em ácido de 12 volts e 150 ampere-hora possui uma massa total de 41,86 kg. Determine a quantidade de energia disponível nesta bateria quando ela está totalmente carregada. Então, a energia de uma bateria é dada multiplicando a quantidade de carga vezes a voltagem. Então, a voltagem, a tensão da bateria são os 12 volts e a quantidade de carga são os 150 ampere-hora. Mas para que eu possa calcular a energia em joules, eu tenho que usar a quantidade de carga em coulomb. Então, o que é que eu vou ter? A quantidade de carga vai ser 150 vezes 3.600, então para converter os 150 ampere-hora em coulomb, vezes os 12 volts da bateria. Então, isso vai me dar energia. Então, 150 vezes 3.600 vezes 12
6.480.000 joules é a energia disponível na bateria. A resposta está sendo solicitada em quilojoules, então tem que dividir esse valor por 1.000, e eu vou ficar com uma resposta de 6.480 quilojoules para ser a energia total disponível na bateria.